Então vamos ouvir com bastante atenção, fé e reverência, a palavra do Senhor, Gálatas 5, do 1 ao 12, que nos diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém de quê? Da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia. Meus irmãos, Paulo, aqui no capítulo 5, retoma a temática de toda a sua epístola. O tema central, quando nós pensamos nessa epístola aos Gálatas, liberdade cristã. Esse é o tema central que vai circundar a carta, que vai dar vida, que vai dar sentido a todas as palavras escritas, palavras inspiradas por Deus, as palavras que Paulo escreveu direcionado inicialmente aos Gálatas. A liberdade cristã. Temática do nosso sermão: Cristo nos chamou para desfrutar da verdadeira liberdade. A liberdade, sem dúvida alguma, é um bem altamente precioso. Mas nós sabemos que a liberdade demanda muitas responsabilidades. Um exemplo simples: você que tem filhos, eles anseiam por liberdade desde crianças. Por várias vezes eu já fui expulso de casa com um menino de 6 anos. Várias vezes. E fui proibido incontáveis vezes de entrar no quarto dele. Ele faz um desenho e diz proibido papai e proibido mamãe. Quando ele quer a liberdade dele no quarto dele. E eu sempre alerto ele o seguinte: olha, esse quarto quem pagou fui eu, essa cama quem comprou fui eu, esse guarda-roupa quem comprou fui eu, até a roupa do corpo fui eu que comprei. Então você não é livre. Você não é livre. Quando completar 18 anos você vai embora. Aí você vai ser livre. Aí ele chora, né? Chora bastante. Mas percebam que a liberdade é um bem precioso que nós almejamos desde a tenra idade. Mas a liberdade demanda, sim, responsabilidade. Ela não pode ser usada de forma leviana. E nós sabemos que existe liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de voto. O voto é secreto, você vota em quem você quiser. Há aqueles que falam de uma liberdade em relação às supostas estruturas opressivas. E muito do comunismo e do esquerdismo está fundamentado nisso. E as suas ramificações, estruturas opressivas. Então, as minorias precisam se libertar disso. Veja o conceito de liberdade e os contornos que isso vai ganhando. Mas a liberdade pessoal é, sem dúvida alguma, a liberdade mais desejada. Ser deixado em paz pelo governo ou pelo que os outros esperam de você. Um momento de paz, um momento de sossego, um momento de tranquilidade. Não se submeter a regras, à autoridade ou ao estilo de vida de outras pessoas. Se essa é a concepção de liberdade, fazer exatamente o que desejamos, no lugar
e com quem nos for mais agradável, se submeter a um Deus pessoal é no mínimo inconveniente. É inconveniente. Não tem como se esconder de Deus, não tem como ter um momentinho de liberdade de Deus. Não. Estamos submetidos à sua vontade. O salmista, no Salmo 139, vai retratar com muita vivacidade isso. Não tem como se esconder de Deus, não tem como se esconder da sua vontade. Até mesmo o meu corpo, a minha fisionomia, foi Ele que fez, do jeito que Ele quis, da maneira que Ele quis. Se o nariz é grande, se é pequeno, se o olho é grande, se é pequeno, se a boca é grande ou pequena, foi Ele que quis fazer assim. Aceita que dói menos. Alguns fazem alguns procedimentos, diminuem o tamanho do nariz, aplicam botox e aí vai. E às vezes o procedimento dá errado. Ficam mais feias que antes. E o pior, pagaram por isso. Então, quando nós olhamos para uma vida de comunhão com esse Deus pessoal, a concepção de liberdade precisa ser modelada conforme a palavra de Deus. Suas opiniões e deliberações, as opiniões e deliberações de Deus, não vão se encaixar na concepção, no espectro de liberdade que a nossa sociedade já convencionou. O que muitos querem hoje não é meramente uma liberdade de expressão, de religião, mas eles querem a liberdade da religião, a liberdade de Deus. Deus não tem direito de dizer o que eu devo fazer com a minha vida, com o meu dinheiro, com o meu casamento, com a criação dos meus filhos, com o meu tempo. É o que muitos dizem. Eu quero liberdade de Deus. Então eles criam religiões. Eles criam religiões para manipularem esses deuses. Muitos dizem, e eu já ouvi isso, já li isso em várias literaturas de apologética, que para muitos do mundo se liberte de Deus para de fato ser livre. É o que muitos vão dizer. Se liberte da ideia de Deus e você vai descobrir a verdadeira liberdade. E que engano. Liberdade de Deus é uma forma de escravidão. A verdadeira liberdade se fundamenta em vivermos desamarrados do nosso egoísmo, a fim de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A liberdade a que Paulo se refere aqui no verso 1 é a emancipação dos antigos senhores de escravos, o mundo, a carne, o diabo. Essa é a liberdade que Cristo nos trouxe. Todos os seres humanos estão debaixo dessa condição desditosa, estão submetidos aos seus desejos carnais, submetidos à escravidão do diabo, submetidos às tendências de uma sociedade que ruma para a destruição. E não é o que nós vemos. Meus irmãos, um beijo gay na TV antes, isso era motivo de terror para muitos. Hoje é a ordem do dia. É a ordem do dia. Vão normalizando aquilo que não é normal. Não é normal mesmo, não. Uma sociedade sem Deus, ela vai só decaindo. Não tem como ela melhorar. E as pessoas estão subordinadas a esse tipo de sociedade. A verdadeira liberdade não é a autorrealização, não é a mera independência política ou igualdade social, não é o tipo de liberdade que leva a uma permissividade, fazer exatamente o que você quer. A única maneira de nos libertarmos dos tiranos da humanidade é efetivamente confiando em Cristo. É a única maneira. Não existe outro caminho. A epístola aos Gálatas, ela pode ser dividida em 3 partes. Nós já vimos 2 delas. A primeira parte, que é a biografia, nos capítulos 1 e 2, Paulo vai fazer uma espécie de autobiografia cristã para provar o único e verdadeiro evangelho que dá para esse caminho de liberdade. Capítulos 3 e 4, nós vimos, bem pesado, teologia, a fundamentação. Ele explicou a teologia do evangelho da justificação pela graça somente.
E agora os últimos, o quinto e sexto, são dedicados à ética, o que nós chamamos de teologia prática. Como que esses princípios teológicos serão aplicados ao meu viver diário, na segunda-feira de manhã, ao longo do dia, diante dos desafios, das tentações, da vida como de fato ela é. E no final do capítulo anterior, Paulo falou sobre o filho da escrava, Agar, e o filho da livre, Sara. Agora, ele vai exortar os Gálatas a viverem como pessoas libertas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver. Libertos em Cristo. Então, primeira verdade que eu quero destacar aqui, versos 1 a 5. Cristo nos libertou da escravidão das obras da lei. É a temática do capítulo 3 e do capítulo 4. Paulo prova e comprova isso. A libertação da condenação da lei é um dos tópicos principais de Paulo ao longo de toda essa missiva. Cristo venceu o pecado cumprindo toda a lei. Ele venceu a morte e ele venceu o diabo. Por isso que Cristo ressuscitou. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Cristo expôs todo o principado e potestade à vergonha, ao desprezo, à derrota, à falência. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Phil Graham, que é um teólogo contemporâneo dos nossos dias, um teólogo norte-americano, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte: Cristo observou a lei de uma forma que eu não poderia observar, ele cumpriu a pena que eu não poderia cumprir, e ele conquistou a vitória que eu não poderia conquistar. Ele fez tudo por nós. Então, palavras do tipo, conquiste a sua vitória, isso não é cristianismo. O poder está dentro de você, isso não é cristianismo. Procure os seus potenciais, para que você possa ter êxito na vida. Isso não é cristianismo. Eu fiquei escandalizado quando eu conversei com uma instrutora de coachings aqui de Brasília, e ela disse que a maior demanda de alunos que ela tinha era de pastores. Pastores fazendo cursos de coach, justamente para falar essas baboseiras no púlpito. O potencial não está dentro de nós, a vitória não somos nós quem vamos conquistar, Cristo já conquistou. Tudo está centrado na pessoa de Cristo. E é o que Paulo aqui no verso 3, aliás, nos versos 2 e 3 e 4, ele parte por tudo ou nada. Ele diz, olha, ou tem Cristo e tem tudo, ou não tem Cristo e não tem nada. A síntese é essa. Com Cristo eu tenho tudo, com Cristo, sem Cristo eu não tenho absolutamente nada. Meus irmãos, a verdadeira liberdade se concentra na obra do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que nós nos apropriamos dessa obra, nós somos livres. Livres para fazer o que Deus quer, não o que nós queremos. Por isso que muitas vezes, na convivência da igreja, tem aquele irmão chato, que nos fere. Nosso desejo era esganá-lo, ou esganá-la. Mas Cristo diz, não, você tem que perdoar. E você vai ter que caminhar 1, 2, 3, 4, 5 milhas com o chato. E o chato foi colocado no seu caminho para te moldar, para te quebrantar. Você vai ter que conviver com ele. E o melhor, você vai ter que viver no céu com ele. Eu já contei para os irmãos, crentes que não entenderam ainda a liberdade em Cristo, que não entenderam ainda a obra de Cristo. Cristo já fez tudo, mas fez tudo para que vivêssemos a vontade de Deus e não a nossa. Teve uma situação de aconselhamento, eu ri demais depois, né? Claro, na hora, tudo muita tensão. Mas eu disse para a pessoa assim, olha, está com muita raiva de um irmão. Não importa se é homem ou mulher, tá, irmão? Mas muita raiva mesmo. Eu disse, fulano, mas e se você for vizinho dele no céu?
se ele estiver no céu, eu não vou. Foi o que ele disse. Eu não vou. Então pensa na dificuldade. Pensa na dificuldade. Nós somos livres, mas nós não somos livres para fazer o que nós queremos. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. E geralmente fazemos muitas coisas para que as pessoas nos aceitem. Nós geralmente somos agradáveis, polidos. Oferecemos presentes, o nosso tempo, a nossa disposição, o nosso apoio, o acolhimento. Mas pasme, nós não precisamos fazer absolutamente nada para Deus nos aceitar. Nada, nada mesmo, para que Ele nos aceite. Os Gálatas haviam sido libertos em Cristo. E Paulo está dizendo a eles que havia o real risco daqueles irmãos voltarem ao estado de escravidão. Voltar à escravidão para Paulo era se submeter novamente a todas aquelas regras e leis do Antigo Testamento, que ainda hoje é considerada pelo judaísmo ortodoxo como tábua de salvação. Cumprir a Torá, cumprir a lei, ser circuncidado, observar dias, datas sagradas, dietas. Não! Paulo diz não, não façam isso. Vocês estão saindo do cômputo da liberdade de Deus e retornando à escravidão. A lei se tornou um fardo que nem os antepassados judeus tinham tido condições de carregar. E quando ele fala de jugo da lei, a imagem que é transmitida no grego é de um jumento de carga. Não tem só jumento de partido político, não. Jumento de carga. Que não entende, que não entendeu a essência do Evangelho, que insiste em voltar a obras da lei. Paulo diz, olha, vocês estão colocando um fardo pesado demais sobre as costas de vocês. Cristo já levou esse fardo. Vocês querem voltar a ser animais de carga. É essa a indagação que Paulo faz. Ser circuncidado, no verso 2, era símbolo de pertencimento à aliança. E Paulo sabia que a aliança estava cumprida e plena em Cristo, aquele que é o autor da nova aliança. Paulo notou que para os judeus radicais, a circuncisão se tornou a justificação de pecados. O que torna uma pessoa reta diante de Deus? Circuncidar-se. Tirar alguns centímetros de pele do corpo? Que ridículo! Que ridículo! O que torna uma pessoa santa e aceitável diante de Deus? Jejuar 2, 3 vezes na semana, fazer devocionais todos os dias, vir à igreja regularmente, entregar o dízimo. Que ridículo! Que ridículo! Isso não nos torna aceitáveis diante de Deus. Nós não precisamos fazer nada para ser aceitos por Deus. Os seus filhos não precisam fazer nada para serem aceitos por você como seus filhos. Por mais que eles não valham nada, são seus filhos. Sempre serão seus filhos. Se você é um pai cristão, você sabe que tem que perdoar os seus filhos e tem que acolhê-los sempre, sempre. Eles não precisam fazer nada para serem aceitos por você. Se a circuncisão de fato fosse necessária na nova aliança, a justificação não seria exclusivamente pela obra de Cristo. Se qualquer obra é válida para a justificação, Cristo não proporcionará bem nenhum. É o que Paulo diz no verso seguinte. Segundo, só há 2 alternativas. E ele chega nesse entroncamento aqui. 2 alternativas. Ser justificado pela fé em Cristo ou ser justificado pelas obras da lei. O que é que você vai querer? Ser justificado por obras ou pela fé? William Pickens, que é um puritano do século XVII, inglês, ele disse o seguinte, que Cristo deve ser um salvador perfeito ou não será salvador de modo nenhum. Ou ele vai ser um salvador perfeito, ou ele não vai ser salvador nenhum. Se Cristo não fizer tudo por nós, não pode fazer nada por nós.
Se tentarmos ajudar a nós mesmos, Cristo não nos ajudará em nada. A obra de Cristo não pode ser retocada por nós, não pode ser melhorada por nós. E é o que muitos fazem por aí. Tentam melhorar a obra do artista. Tem uma ilustração interessante de uma pessoa que recebeu uma camisa autografada de um jogador famoso, eu não sei qual deles, não sei se era o Pelé, se era o Garrincha, se era o Zico. E essa pessoa morreu e a camisa ficou. E a camisa ficou velha. E aquele autógrafo deu uma pequena desbotada. E o revendedor fez o quê? Vou dar uma renovada nesse autógrafo. Pegou uma caneta e começou a passar no autógrafo. É o que muitos fazem com a obra de Cristo. Eles querem retocar. Ela não é suficiente. Então tem que dar um jeitinho, tem que dar uma melhorada. Confiar nas obras da lei é se tornar devedor dessa lei, é o que ele diz no verso 3º. Ao tentar nos justificar por nós mesmos, estamos nos comprometendo muito mais do que nós imaginamos. Nós estamos afundando mais. Não lucramos com a obra de Cristo e nos endividamos com a lei de Deus. E o pior, estamos dissociados de Cristo, da sua salvação e de uma vida corandel diante da face de Deus. Nós vamos ter uma vida diante da lei de Deus e não diante da face de Deus. É só afundando. E muitos imaginam que são justos diante de Deus por serem pessoas boas, por não fazerem mal a ninguém, por ocuparem alguma função de destaque, de importância na igreja, por realizarem devocionais regularmente, com comprometimento, com afinco. Pastor, eu leio a Bíblia uma vez no ano. Parabéns. Porque criaram seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, porque sempre contribuíram com a obra de Deus, foram bons filhos, pais, maridos, esposas. Se tentarmos ser justificados diante de Deus por qualquer coisa que façamos, não importa quão pequena seja, não somos livres. Nós somos escravos desses feitos. Se eu sou um crente, minha condição depende inteiramente do que Cristo fez e não do que eu faça. Então, Cristo nos libertou da lei. Segunda verdade, libertos pela fé. Mas não a fé na fé, é a fé no Filho. O primeiro ponto é algo consumado. Está feito, é uma obra realizada. O segundo ponto é como eu lido com isso. Eu me aproprio dessa obra por fé ou não? Eu acredito nisso ou não? Então, nós somos libertos pela fé no Filho. A justificação pela fé não é algo que nós trabalhamos, mas é algo que nós esperamos. Uma pitada de fermento, é o que Paulo vai dizer aí, pode comprometer toda a massa. O fermento entra ali na massa, ele se mistura à massa, ele está invisível, mas ele está agindo. Ele pode comprometer tudo. Uma pitada de obras, uma pitada de lei, fermenta toda a graça. Deus dá a sua justiça àqueles que esperam por Ele pela fé. Paulo aqui pensa na consumação dos séculos, no juízo final. E veja que o cristão tem a expectativa de um veredito favorável, semelhantemente a uma criança que vai fazer aniversário, e os pais dizem, olha, dia 5 de janeiro é o seu aniversário. Qual é o tema que você vai querer? Aí a criança diz, Marvel. Ok. Então dia 5 de janeiro é o seu aniversário, às 16 horas. O pai sai. O que essa criança vai fazer? Todo dia ela vai perguntar. E aí, chegou o dia? Tá chegando, hein? Se ela tem uma noção de tempo, ela vai dizer, tá chegando o dia. Está chegando o dia da festa, né? Ela tem certeza que a festa vai chegar, ela tem certeza que vai receber ali os presentes, que vai ser celebrado o seu aniversário. E o cristão espera com essa confiança. Ser livre pela fé no Filho é ter essa confiança de que o dia vai chegar. Pode ter certeza.
Ao mesmo tempo que a justificação se assenta na confiança da obra do Senhor, essa justificação vai produzir boas obras. E aqui tem um pulinho do gato. Porque uma vez justificados, automaticamente nós entramos no outro processo da salvação, que denominamos santificação. Exatamente por isso que os irmãos vão perceber na sequência desse texto, obras da carne, fruto do Espírito, vários preceitos, porque Paulo entende que aqueles irmãos compreenderam o que é a obra de Cristo, que a fé daqueles irmãos está direcionada a essa obra, que vai desembocar numa vida de santificação. Viver para Cristo, aqueles que obedecem ao Evangelho. Uma vida coerente com a profissão de fé, integridade teológica e vitalidade espiritual. São inseparáveis. Teologia certa e vida cristã vibrante. John Stott, grande teólogo do século passado, teólogo inglês, ele disse o seguinte, que o nosso credo é expresso em nossa conduta. A nossa conduta é derivada do nosso credo. Cristianismo não é simplesmente algo que sabemos, mas é algo que fazemos efetivamente, algo que vivemos. É uma teologia que vai ganhando vida. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Por isso que lá em João capítulo 15, quando Jesus vai falar do fruto da videira, ou da videira e dos ramos, Jesus diz que é impossível você estar ligado à videira da vida e não produzir frutos. É impossível. No verso 5 ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Mas uma vez que estejam enxertados, ligados à videira da vida, deve haver fruto. Essa vida cristã tem que frutificar. Tem de haver coerência com aquilo que se diz crer e aquilo que se faz. O único tipo de fé que vale a pena é a fé que se expressa por meio do amor, como ele vai dizer no verso 6. E o que é o amor? Nós já vimos sobre isso. Amor não é sentimento, não é afinidade, não é meu santo bateu com um santo de não sei quem. Já ouvi isso na igreja, lamentavelmente. Eu vivi para ver isso, né? Gente velha de igreja. Aconteceu uma situação, a pessoa disse assim, olha pastor, os meus sentidos não me enganam. Desde o primeiro dia, o meu santo não bateu com o santo de fulano. Eu falei, ué, mas entendi nada agora. Estou perdido. Perdido nessa conversa aqui. Amor não é afinidade. Amor não é eu me dou bem com fulano, a gente trabalha bem juntos, não. Amor é atitude. Amor é conduta. Amor é o evangelho em ação. Isso é amor. Quando você vai para João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu o seu Filho. E quando Jesus vem no advento, muitos não esperavam. Muitos não esperavam. Houve uma mudança nos astros. Houve uma mudança no cosmos, no mundo, de maneira geral. Houve um abalo na chegada e na saída do Redentor desse mundo. A natureza sabia, mas os homens não esperavam. E a natureza espera a volta dele. O amor de Deus em ação. Deus amou, mas ele enviou o seu Filho. E o seu Filho levou a termo a sua morte até as últimas consequências. Nós sabemos que nós não somos justificados pelo amor, mas a fé verdadeira é sempre operosa, sempre. Que se expressa pelo amor aos outros. Obras de amor vão acompanhar essa fé. O amor é decorrente de uma fé verdadeira. É o que Paulo diz, a fé que opera pelo amor. Então a santificação faz parte desse combo de uma fé direcionada a Jesus. Mas além de libertos da lei, pela fé em Cristo, a última verdade que eu quero destacar nesse texto, e aqui nós já vamos
ressaltar isso, né, ou já abrir caminhos para que isso seja bem firmado nessas considerações finais aqui da epístola. Nós somos libertos para a obediência a Deus. Versos 7 a 12. Libertos para a obediência. Paulo diz, olha, vocês haviam começado bem, vocês estavam correndo bem. Eles receberam a Paulo como um anjo de Deus, é o que ele diz lá no verso 14 do capítulo 4. Começaram bem. Alguém enviado não anjo no sentido de bonito, de importante, não. Anjo no sentido bíblico. Alguém que era portador da mensagem divina. Vocês me receberam como um anjo enviado da parte de Deus. Vocês começaram a corrida bem, muito bem. Mas sob a influência de falsos mestres, eles perderam o ritmo da carreira cristã. Estavam correndo na direção errada. Quebraram as regras do jogo e nós sabemos que o corredor precisa competir segundo as regras. As regras. Ele vai ter liberdade de correr dentro das regras. Eles começaram a correr bem, mas de repente mudaram de rota. Obedeça a verdade, porque os falsos ensinos não procedem de Deus. É o que ele diz dos versos 8 a 9. O que não está fundamentado na Bíblia não procede de Deus. É simples assim. Há um tipo de exegegue que estão fazendo em relação a como lidar com a Escritura, que diz assim, o que a Bíblia não proíbe é permitido. Cuidado. Engodio do diabo. Presentinho de Satanás. O que a Bíblia não proíbe, o que ela não se manifesta, pode fazer. Cuidado. São sementinhas. E Paulo está dizendo, olha, é o que está expresso como vontade de Deus. Somente um pouco de heresia é suficiente para fazer um grande estrago. Pouco de fermento leveda toda a massa. Eu vou dizer aos irmãos algo que temos discutido muito na IPB, assim, nos chatos, na sala dos chatos, às vezes até em concílios superiores, a concepção de culto. Algo que é óbvio dentro da nossa denominação, que domingo é dia do Senhor, e que nós temos um culto público, solene, diante do Senhor. Pois tem sido questionado que domingo não tem culto público. Até pessoas aí que estão criando algumas músicas, até cantamos uma música hoje, nós temos que saber separar o joio do trigo, né? Até nisso. Esses artistas gospel agora da nossa denominação dizem que não tem culto público. Então domingo pode ter o show. Pode ter o show, não precisa ter necessariamente a mensagem, não é esse formato. Pode baixar as luzes da igreja, soltar a fumaça. Está tudo bem. Não está não, irmãos. Não está não. Porque tem princípio de culto, sim. Tem elementos de culto, sim. Orações, leitura da Escritura, cânticos, pregação fiel da Escritura. O que passar disso é engodinho de Satanás. E eu falo isso com toda segurança. Domingo não é dia de show. Não é. É dia do Senhor. É dia de culto solene ao Senhor. Existe culto solene, sim. Então são pequenas sutilezas. Pequenas sutilezas até no nosso meio. Até no nosso meio. E se nós não estivermos bem atentos, elas vão entrando e vão corrompendo a igreja do Senhor. Um pouquinho de heresia, pouco, não muito, é suficiente para estragar tudo. Obedeça à verdade, motivado por dar um testemunho também do Senhor. É o que ele vai dizer no verso 10, parte A. Obedeça à verdade, sabendo que os falsos mestres sofrerão a devida punição. É o fechamento dessa sessão. Eles serão julgados porque perturbam a igreja. Eles serão julgados porque eles consideram a cruz ofensiva. Eles pregam a tolerância a qualquer preço. Cristianismo como moderador e assentado numa zona de neutralidade. O cristianismo aceita tudo. A hermenêutica do amor. Satanismo revestido de evangelho, já viu?
Não, porque é o amor. O amor aceita todos, ou todes, né? Cuidado, irmãos. Isso está muito perto da gente, muito mais perto do que nós imaginamos. O Evangelho sempre confronta, sempre confronta. O Evangelho, ele não é para ser adequado ao meu estilo de vida, mas a minha vida deve ser adequada à vontade de Deus. Não é possível abraçar a Cristo e ao mesmo tempo ideologias malignas, carnais e mundanas. Isso não é possível, isso é inconsistente, isso é incoerente, isso é uma aberração. Cristo e a tolerância pregada em nossos dias são excludentes. Não tem como, irmãos. Não tem como. Uma hora você vai ter que apontar o único caminho. E não é o que eles querem ouvir. Por isso que o Evangelho é rejeitado. Vocês são radicais. Esse não é o único caminho. O único caminho é Cristo. Não tem outro. É o que nós cremos e é pelo que vivemos e é o que pregamos. Não tem como dar um jeitinho. Mas eu quero concluir fazendo duas aplicações rápidas. Já fiz muitas, mas duas aplicações. Primeiro, Cristo nos chamou para a liberdade, que é a temática. Os adeptos de seitas e outras religiões, eles são sim obrigados a guardar certos ritos, normas e regras para serem aceitos e formar o caráter dentro de sua espiritualidade. Portanto, eles estão presos à escravidão desses rituais e dessas normas de uma mera religião. Se houver a violação do seu código de conduta, e isso vai acontecer a qualquer momento, e é o que ocorre mesmo, em alguns lugares dizem que essas pessoas perdem a salvação. Decaiu da graça. Já ouviu essa expressão? Decaiu da graça. No meio presbiteriano, quando alguém comete um pecado e ela é submetida à disciplina, nós não entendemos que a pessoa que está recebendo a disciplina perdeu a salvação em nenhum momento. Em nenhum momento ela perdeu a salvação. Mas ela está sendo conduzida num caminho de disciplina, porque se ela de fato for filho de Deus, ela vai voltar para o caminho de santificação. Esse é o nosso entendimento. Não é o entendimento de seitas e religiões. Se você quebra o código de conduta, você perdeu a redenção. A salvação para eles é fundamentada no desempenho pessoal. Então isso vai determinar a ascensão ou o fracasso de um fiel. Para nós não. Somente uma fé operosa proporciona a verdadeira liberdade. E esse é o cerne da epístola. Uma fé operosa proporcionando a verdadeira liberdade. E essa liberdade cristã vai nos compelir a relacionamentos biblicamente orientados e saudáveis. Há lugar sempre para o arrependimento, para o perdão, para a restauração. Ainda que estejamos em um mundo quebrado, mas a verdadeira fé vai produzir conexões legítimas, conexões salutares. A igreja do Senhor é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a confiarmos unicamente em Cristo, na sua obra de redenção. Em Cristo nós somos livres do pecado e principalmente de nós mesmos. Somente nele, do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso desejo por desempenho, pois o Senhor Jesus conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Então que Deus aplique essas verdades aos nossos corações. Nas próximas exposições, nós vamos ver como que a justificação pela fé somente em Cristo se reflete no viver diário. Então Paulo vai destrinchar isso daí. Então tem muita orientação importante para a nossa vida ainda em Gálatas.